Desde bebê, Marconi tinha crises frequentes de pneumonia. Ao todo, foram 6. Os sintomas eram fortes e, na maioria das vezes, ele tinha que ir ao hospital. Eu não conheço ninguém que teve tanta pneumonia, né? As 4 primeiras eu não me recordo bem. Eu era muito pequeno, mas as 2 últimas, que são mais claras para mim, foi nessa faixa de 10 a 13 anos. Sentia muita dor no peito, não conseguia respirar direito. Era uma sensação mesmo que eu não ia sobreviver àquilo ali. Era muito forte mesmo, essas dores. Não conseguia comer, não tinha ânimo para nada, não conseguia levantar da cama direito. Como ele tinha bronquite e rinite, as crises vinham juntas e pioravam o quadro dele. Por isso, o tratamento era à base de fortes remédios. Eu fui tratado à base de muito antibiótico e injeções. Eram injeções 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e de noite. Já Fabiano teve pneumonia uma única vez, aos 12 anos de idade, até que a doença reapareceu depois de adulto. Era dor nas costas, dor no peito, um mal-estar muito grande, dificuldade até mesmo de fazer uma pequena caminhada. Então eu resolvi ir ao médico, lá foi tirada uma chapa. Nessa chapa foi constatado que eu estava com um dos pulmões inflamados, que constatou a pneumonia. A crise foi forte, mas o tratamento pôde ser feito em casa. A dificuldade é muito grande de respirar e de fazer qualquer coisa. Então eu não conseguia mais trabalhar, então fiquei 15 dias afastado do trabalho. Você não consegue fazer nenhuma atividade, você tem que ficar de repouso absoluto mesmo. Você fazendo o tratamento correto, você não fica com sequela nenhuma. Então eu gostaria que o senhor falasse para a gente, definisse para a gente o que é a pneumonia e quais as suas causas. Quais são as suas causas? Bom dia a todos, é um prazer estar aqui novamente na Rede Super. Já participei de outros programas, na outra sede. E voltando hoje, é uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigado. A pneumonia, de fato, é uma doença muito importante, que é uma inflamação dos pulmões, né? Certo. O pulmão é o nosso órgão da respiração, né? A gente precisa desse órgão para alcançar e absorver o oxigênio que está na atmosfera, né? E nós precisamos cuidar desse ambiente todo que envolve da atmosfera até dentro dos nossos pulmões, né? Que é o órgão fundamental para a nossa sobrevivência adequada, né? Mas de vez em quando acontece que algum elemento estranho, carreado pelo ar ou por algum germe que coloniza ou fica na nossa garganta, vamos dizer assim, certo, eventualmente ele pode ser levado até o interior dos pulmões, que tem uma defesa para evitar que isso aconteça, mas eventualmente por conta das condições do paciente, está num momento vulnerável da imunidade, como as crianças, por exemplo, que estão com imunidade em formação, então eles têm que combater e criar... Elas terminam de formar a imunidade com qual idade, doutor? Elas vão atingir uma maturidade inicial por volta de 8 anos, como um todo. Vai crescendo aí durante a vida e depois tem a senescência. O que é isso? É o envelhecimento. Então a gente atinge um auge de imunidade, com produção de anticorpos e de liberação de células protetoras firmes contra esses agentes aí na juventude e idade adulta. Mas depois nós vamos envelhecendo, a engrenagem vai diminuindo um pouco a sua função, aí começa a ter mais pneumonias no idoso. Então são os extremos. Mas pneumonia, os extremos de idade que são mais sujeitos, né? Embora exista pneumonia em todas as faixas de idade. A gente sempre brinca um pouco, que as pessoas perguntam, a pneumonia não acabou? Não, a pneumonia existe enquanto houver pulmão. É verdade. Enquanto nós tivermos pulmão, existe uma possibilidade. Essa máxima popular aí que a pneumonia, ela é a gripe mal curada, é isso mesmo? Não, de fato, a gripe, que é uma infecção viral, né, uma infecção por vírus, que é uma partícula mais simples do que uma bactéria, a gripe alcança aqui as vias aéreas superiores, nariz, garganta, aquele quadro de tosse, coriza, um mal-estar, mas os vírus, eles se fixam na mucosa do aparelho respiratório e com isso propiciam uma invasão dessa parede por bactérias. Aí são as bactérias que vão causar, na maior parte das vezes, as pneumonias. Então essas bactérias alcançam lá o interior dos pulmões, desenvolvem uma inflamação ali, ocupa
com a inflamação, com pus mesmo, que pus são as células de defesa que estão lá para um exército para combater o crescimento das bactérias. Mas aquilo ocupa o espaço que deveria estar o ar, que a gente absorveria o oxigênio. Então, por isso, como o telespectador na reportagem falou, sentia falta de ar, um mal-estar muito grande para respirar, mas até que o organismo consiga combater, aquele espaço vai ser restituído, mas é muito mais ajudado pelo uso de antibióticos. E existem diversos tipos de pneumonia, doutor? Exato. Fala pra gente, se existem, quais são esses tipos? Então, a pneumonia, ela pode ser classificada pelo tipo de agente bacteriano ou micro-organismo. A gente pode ter pneumonias por vírus. Esse vírus da gripe pode causar uma pneumonia. Nós tivemos aí algumas pandemias recentemente, que alertou o mundo inteiro. As pandemias pelos vírus H5N1, H1N1, etc. Eles podem alcançar. Todas elas podem ser muito sérias ou não? Uma parte é séria ou não. Bactéria é mais forte do que não, as o duas vírus, podem ser sérias, muito graves entendi. ou não. Uma proporção, vamos dizer assim, em torno de 30% dos casos de pneumonia no geral podem ser pneumonias graves, que significa que se alastrou muito pelos dois pulmões, tomou muito espaço, prejudicando a função. Mas dependendo da reação do indivíduo, ele pode combater isso no início e não deixar chegar a esse ponto. Aí depende da questão imunológica também e até já de tratamento, né? Exato. Eu ouvi falar de pneumonia por fungos ou química, o que seria? Então, exatamente, continuando a sua primeira pergunta, então você pode ter pneumonia causada por vírus, um outro organismo, as bactérias que tem, nós temos muitas bactérias, mas existe um grupo aí de 5, 6 bactérias que são as mais comuns, né? Certo. Uma delas até tem vacina que a gente pode comentar um pouco à frente. Existem pneumonias que podem ser por fungos, pessoas que convivem em ambientes poluídos com certos tipos de fungo. O fungo também pode alcançar o aparelho respiratório mais inferior, mais nos alvéolos, né, e causar pneumonia. E existem inflamações, pneumonia, na verdade, que significa um termo inflamação do pulmão. Ela pode ser bacteriana, então viral, fúngica, mas pode ser também irritativa, por exemplo, quando a pessoa tem uma inalação forte de algum elemento nocivo. Por exemplo, uma inflamação por inalação de fumaça, com alguns incêndios que a gente vê. Aquilo inflama o pulmão também, gera um quadro grave. Ou inalação por uma pessoa que lida com algum solvente, trabalhadores de indústria, às vezes tem um acidente ali, inala um gás tóxico, machuca o pulmão também. Então, em pneumonia em geral é uma inflamação. Entendi. Nós estamos tratando mais aqui das pneumonias infecciosas, né, que são as virais e as bacterianas. Que atinge aí a maior parte, né? Eu acho que o número é maior nessas infecciosas ou virais aí, né? Isso. Agora, doutor, sobre ainda então esses fatores de risco que levam à pneumonia. Quais são esses fatores que geram essa incidência maior aí? Então, como eu falei, os grupos etários, meninos, né, crianças abaixo de 5 anos e os idosos, vamos chamar de idosos, 60 anos, eu estou quase lá, mas não me considero tão idoso, mas quanto maior a idade... Nem parece, doutor, nem parece, né, João? Não parece, não. Quanto mais idoso, a partir de 60 anos, assim, a curva de incidência de pneumonia vai aumentando. Então, a incidência é até uma curva em U, é alta entre crianças e pessoas mais velhas, justamente porque são aquelas faixas etárias em que a imunidade está, vamos dizer assim, um pouco alterada, seja pela imaturidade da criança, ou seja pelo envelhecimento. No envelhecimento tem outras situações que as pessoas também mais velhas têm mais doenças. Essas doenças às vezes comprometem também a imunidade, tornando-as mais vulneráveis a infecções por bactérias e vírus, né? Pode falar. Você quer perguntar? Ladies first. Eu ia perguntar a questão dos sintomas da pneumonia. Quais seriam eles? Bom, sintomas, a pneumonia, você pode ter um caso com uma pneumonia abrupta, o paciente está bem, de uma hora para outra ele tem um quadro de febre alta, é uma pneumonia muito aguda, que é uma forma. Mas o mais comum que a gente vê é a pessoa ter um quadro um pouquinho arrastado, às vezes precedido por uma infecção por vírus, como a gripe, né? E aí começa a ter aquele quadro de vias respiratórias superiores, nariz entupido, coriza, espirro, dor no corpo.
ele dá uma melhorada na primeira para a segunda semana e depois ele começa a ter uma febre diferente, uma febre mais alta, calafrio e depois em seguida a tosse, que pode ser seca no início ou pode evoluindo com o tempo, com a formação do pus no pulmão, que a pessoa vai tossir, vai eliminar essa secreção, então uma expectoração amarela ou esverdeada, e às vezes até com um pouquinho de sangue pode acontecer, porque o pulmão está inflamado, e dor no peito. Dependendo da extensão, a dor da pneumonia geralmente ela é bem localizada no local mesmo, apontando na região que está acometida, né? Dor na hora de respirar nesse local e falta de ar. São esses sintomas que são sintomas comuns, mas o que chama atenção nas pessoas que têm uma resposta imunológica boa é o calafrio e o acometimento mais importante do estado geral. Ele fica com fadiga, astenia, fraco e falta de ar e tosse com produção de secreção. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.